Tô cansada, eu estudo inglês, eu até entendo as teachers falando, mas eu vou assistir uma série, um filme e não entendo nada. Como é que eu consigo entender esses nativos falando inglês e ainda por cima falando rápido? Hey, gêmeos e gêmeas, aqui é a Bi e eu junto com a minha irmã gêmea Gi somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra quê? Pra você falar de uma vez por todas. A galera que acompanha sempre já até decorou esse jargão. E sim, no vídeo de hoje eu vou te dar dicas práticas. 3, na verdade 4 dicas práticas para que você consiga entender nativos, em especial nativos que falam rápido. Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, é muito importante pra gente, é como você valoriza o nosso trabalho. E se você gosta de conteúdos de inglês, dicas de estudo, gírias, expressões, gramática, cultura americana e cultura de países falantes de língua inglesa no geral, então você tem que se inscrever aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, segunda a sexta ao meio-dia, mas às vezes a gente posta fora do horário ou posta algum conteúdo a mais e por isso é muito importante que você esteja inscrito para não perder nenhum conteúdo. Agora que eu já dei as explicações, já fiz o merchan aqui, bora de fato para as dicas práticas para que você consiga entender nativos. E a primeira dica, deixei aqui tudo anotadinho para não esquecer, né? É estudar vocabulário, expressões, gírias. Um dos motivos pelos quais você não consegue entender muito bem quando você assiste uma série e vê pessoas falando inglês numa velocidade um pouquinho maior, ou quando você, sei lá, escuta uma música e tem dificuldade também de entender o que está sendo dito nessa música, muitas vezes é porque você não conhece expressões, vocabulário, palavras que são comumente usadas por falantes nativos. Isso faz com que a tua barreira de compreensão fique gigantesca, você não consiga entender, não porque você não conhece talvez alguma estrutura da gramática ou porque você não sabe nada de inglês, mas porque você tem um repertório de vocabulário muito pequeno. Então a primeira dica é, começa agora a ampliar o teu repertório de vocabulário, em especial sobre expressões. Uma dica para você é acompanhar bastante a gente lá no nosso Instagram, o @gêmeasdoinglês. Sempre por lá a gente dá dicas rápidas de expressões. Agora mesmo eu tava gravando dicas e ensinei a falar foi sem querer, foi mal, não foi minha intenção, enfim, várias diferentes expressões que com certeza você vai encontrar em filmes, séries e músicas e que se você traduzisse ao pé da letra não fariam sentido nenhum, como muitas expressões no português também, né? Pensa só, tira o cavalinho da chuva. Não faz sentido nenhum, tira o cavalinho da chuva ser, para de ter expectativa, para de achar que as coisas vão dar boa pro seu lado. Mas na verdade, se você fosse traduzir, né, uma pessoa que estivesse aprendendo português, se fosse traduzir ao pé da letra, nunca chegaria a esse sentido da expressão. É justamente por isso que é tão importante estudar expressões. Então acompanha a gente que tem expressão quase todos os dias lá no Instagram, tanto no feed quanto nos stories. E eu também recomendo muito que todas essas expressões que você aprender, você coloque no Quizlet, que a gente chama aí de nosso filho. É um aplicativo /site, você escolhe se você quer usar ele no celular ou usar pelo computador, que te ajuda a memorizar novos conteúdos que você aprende. Se você tem vontade de saber um pouquinho mais sobre o Quizlet, vou deixar aqui linkado um vídeo que a gente já fez explicando em detalhes como usar essa ferramenta que vai te ajudar nesse processo de memorização. Então a primeira dica essencial, você precisa aumentar o seu vocabulário e conhecimento de gírias e expressões. Sem esse conhecimento vai ser muito difícil entender conteúdos nativos, porque assim como nós amamos usar gírias, expressões no nosso dia a dia, em músicas também na produção de cinema, de TV, de novela no Brasil, também acontece o mesmo com o inglês e usa aí o Quizlet para te ajudar no processo de memorização. A segunda dica é você usar de ancoragem uma habilidade que você já domina. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma facilidade maior de entender conteúdos que você lê em inglês do que conteúdos que você escuta. Você muito provavelmente tem uma dificuldade com a escuta, com o listening em inglês, já que você está nesse vídeo, né? Se você está nesse vídeo, você provavelmente tem dificuldade de entender nativos falando rápido, mas você talvez tenha facilidade em alguma outra habilidade da língua. 99% das pessoas que estão aqui, com certeza, têm mais facilidade de entender aquilo que elas leem em inglês. Isso é dado, pesquisas indicam isso. Pode ser que você não se encaixe nessa porcentagem, mas grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo se encaixa. E é justamente por isso que eu vou usar ela de exemplo. Se você tem dificuldade de entender o que você escuta, mas é um pouquinho mais fácil entender o que você lê, sempre usa essa habilidade de leitura
como ancoragem. Por exemplo, antes de querer ficar escutando uma música que você gosta muito, tranquilamente e entender tudo, por que você não pega a letra dessa música e estuda um pouquinho? Lê, para que primeiro você entenda do que essa música está falando, para que depois, quando você for escutar, você consiga fazer a associação do conteúdo que você leu com o conteúdo que você está escutando. E assim, cada vez mais ir trabalhando o seu ouvido para conseguir identificar o som das palavras. Aí eu vi que na letra estava escrito baby. E aí eu escutei na hora que ele tinha que falar baby, ele falando baby. Pronto, automaticamente eu tô fazendo essa linkagem de um conteúdo que eu escutei com o conteúdo que eu li. Eu tô usando a habilidade que eu já domino um pouquinho mais de ancoragem para ir desenvolvendo cada vez mais a habilidade que eu não domino. Dentro desse contexto, eu gosto muito de dar a dica das 3x série, que são 3 vezes série. É que você assista, pega uma série que você gosta bastante e assiste um episódio que você curte bastante 3 vezes. A primeira vez você vai assistir com legenda em português. Claro, o áudio em inglês, né, com legenda em português, porque vai ser um momento de se ambientar, de entender o contexto do episódio da série. Depois assistir mais uma vez, só que agora com legenda em inglês, porque você já na primeira vez que você assistiu com legenda em português, entendeu o contexto do episódio, entendeu os enredos de cada cena. Agora assistindo com legenda em inglês, você vai associar o que você entendeu com as palavras escritas em inglês, já que você tem essa habilidade um pouquinho mais desenvolvida. Lembra, eu estou usando de ancoragem, uma habilidade que a maioria de vocês já domina um pouquinho melhor. E por fim, a terceira vez que você vai assistir esse episódio, você vai assistir sem legenda nenhuma, para simplesmente treinar a sua habilidade de escuta. Você percebe que antes de você ir direto para essa coisa de ai meu Deus, já tenho que escutar direto em inglês, porque se eu não escutar eu sou uma pessoa incompetente. Não, antes de você chegar nessa etapa de assistir o episódio sem legenda, você já assistiu ele outras 2 vezes, o episódio inteiro, ou talvez um trecho do episódio, primeiro com legenda em português para se ambientar, depois com legenda em inglês para fazer essa conexão do que você escuta com o que você lê, usa essa ancoragem. E aí quando você vai assistir pela terceira vez, é muito mais simples compreender. Quanto mais você vai fazendo isso, você vai perceber que menos você fica dependente da legenda, porque mais o seu ouvido vai se desenvolvendo. Mas não adianta querer que logo de cara você assista um episódio 3 vezes e você já esteja com um listening perfeito. Não, tem que ter paciência, mas a grande questão é usa a leitura de ancoragem. Sempre estuda primeiro o conteúdo escrito para depois partir para o conteúdo simplesmente escutado, né? Partir para simplesmente o treino de listening. E querendo ou não, esse exercício de quebra já te ajuda a aprender muito vocabulário e reforça a primeira dica, né? De expandir o seu vocabulário, expressões, gírias e por aí vai. A terceira dica, na minha opinião, é uma das mais valiosas. Estude reduções de fala em inglês. Como assim reduções de fala em inglês? Bom, os falantes nativos, eles têm muita mania de transformar 2 palavras em uma palavrinha só, ou pegar uma palavra que, sei lá, tem 6 letras e transformar numa palavra de 4 letras. Eles têm mania de reduzir palavras ou expressões ou sentenças para facilitar na hora da fala. Só que facilita muito mais para eles, né? Porque para quem tá aprendendo, a pessoa fica confusa. E é justamente porque as pessoas que estão aprendendo ficam confusas com essas reduções que você precisa estudar. Não adianta você achar que falante nativo na série vai falar I am so happy, eu estou tão feliz. Ele, ao invés de falar I am, vai falar I'm so happy. Ou ao invés de falar you are so beautiful, você é tão bonita, ao invés de ele falar you are, ele vai falar you're so beautiful, you're so beautiful. Ao invés de ele falar I'm going to study English, ele vai falar I'm gonna study English. Eu vou estudar inglês. Ele vai usar a contração gonna, que é essa forma reduzida de going to. Tá vendo só? Se a gente não estuda as reduções de fala, a gente escuta uma palavrinha que a gente não conhece, gonna, I'm, you're, e fica, mas o que essa pessoa tá falando? Não é isso que ela deveria estar falando, ela tá pronunciando errado, ela tá comendo letra. Realmente, ela tá comendo letra, mas todo mundo faz isso. Isso é super usado, falantes nativos vão fazer reduções, e quando você aprende reduções, além de você conseguir melhorar o seu listening, a sua capacidade de entender quando alguém está usando essas reduções, você acaba que de quebra também sou um pouquinho mais conhecedor da língua, né? Porque você se torna capaz de você também, quando estiver falando inglês,
conseguir usar reduções. Então, use reduções. A gente tem aulas aqui sobre as reduções gonna, wanna, a gente sempre fala disso nos stories também. Você pode pesquisar também no Google reduções de fala no inglês, estude. E de novo, coloque todos esses conteúdos lá no Quizlet. Vou deixar de novo linkado o vídeo aqui para que você saiba como usar o Quizlet, que vai ser a ferramenta que vai te ajudar a memorizar tudo isso. Então, revisando aqui com você, a primeira coisa que eu falei, estudar vocabulário, expressões e gírias, é muito importante. Usa ali o nosso Instagram, usa o Quizlet. Usar de ancoragem, uma habilidade que você já domina melhor, a dica de conseguir usar ali a leitura em especial. Estudar reduções de fala, porque você vai encontrar essas reduções nos conteúdos que você for estudar. Uma dica também, como eu já disse, é participar dos nossos aulões de segunda-feira. Vira e mexe a gente faz aulões de inglês com música, com trechos de filmes e séries, mas a gente sempre usa, o importante, né, que a gente sempre usa conteúdo de falantes nativos falando inglês. Então a gente também te ajuda a ir destrinchando melhor tudo que eles falam para aumentar a sua compreensão. A galera que tem participado tem tido resultados incríveis, é 100% gratuito. Toda segunda às 8h30 tem aulão ao vivo, então já coloca como compromisso na sua agenda. Como eu disse, a quarta e última dica, né, que não vão ser só 3, vão ser 4 dicas, tem a ver com também a sua configuração mental, seu mindset, em relação a todo esse processo de ter dificuldade de entender falantes nativos. Você tem que entender que o inglês já é uma língua estranha para você. E além dele ser uma língua diferente, você vai acabar aqui, ao ver filmes e séries, escutar músicas, encontrar um inglês muito diferente dos livros, talvez da escola de inglês que você faz parte, ou de um livro que você comprou na internet para estudar a estrutura do inglês. Justamente como o português também tem na fala coloquial muitas diferenças para o português dos livros, para o português gramatical. É justamente por isso que é tão importante a gente ter a configuração mental certa e entender que ao não entender um falante nativo, que fala rápido ainda, você não é a minoria, você é a maioria das pessoas. Todo mundo, quando começa a estudar inglês, e até durante a trajetória de um bom tempo estudando inglês, tem essa dificuldade, uma dificuldade, assim, universal. Então não se sinta mal. E lembra que o único jeito de vencer essa dificuldade é, claro, aplicando essas dicas e não desistindo. Eu e a gente sempre gosta muito de falar sobre aquela frase do Rubem Alves, né? Ostra feliz não faz pérola. Quando a ostra está ali no fundo do oceano, sem nenhuma areinha incomodando ela não vai produzir pérola. Quais são as ostras que produzem algo lindo, que são as pérolas? As ostras que tem uma areinha ali incomodando, machucando. Então, se você acha que o processo de conseguir entender nativos falando rápido vai ser um processo que não vai te tirar da sua zona de conforto, que não vai ser uma areia ali te incomodando, você está muito enganado. É um processo que vai te tirar da sua zona de conforto, mas que ao mesmo tempo vai te ajudar a produzir algo lindo, a sua ostra. Quer ter uma compreensão linda do inglês, junto com essa compreensão, aprender a falar melhor também com reduções, com gírias, soando cada vez mais natural no idioma. Quero muito que você pratique de verdade, coloque em prática, que é hashtag aprende e aplica. Coloque em prática essas dicas durante um mês e depois vem me contar aqui nos comentários o que você achou. Eu tenho certeza que vai revolucionar a sua escuta. Não tem nenhum truque secreto, fórmula mágica, é simplesmente usar essa dedicação, essa coisa do ostra feliz não faz pérola e se esforçar para aplicar tudo que eu falei. Usa o nosso canal de recursos, tem muito conteúdo aqui de gíria, expressão, nosso Instagram também. Escuta o nosso podcast, tem muitos treinos de listening por ali também. Enfim, usa os nossos conteúdos gratuitos, o blog também. A gente tem, como eu disse, Instagram, canal no YouTube, blog, podcast. Vai atrás de tudo. Quanto mais você conhece do inglês, das expressões, das reduções, das gírias, mais você consegue compreender do inglês e mais você consegue falar. Não esquece de deixar o seu like aqui, comenta o que você achou desse vídeo, dê sugestões de próximos vídeos para responder as principais dúvidas que vocês têm. Segue a gente lá no Instagram, @gmail_inglês, e eu te vejo no próximo. Take care!